Fala galera, beleza? Professor Otávio na área, de novo aqui com vocês. E agora a gente vai começar a navegar pelas visualizações que os relatórios do Power BI fornecem para a gente. Então, na nossa última aula, no nosso último vídeo, a gente conseguiu importar aqui uma base de dados, como vocês podem ver, e essa base de dados tem alguns tipos de dados. Tem aqui a classe de serviço, o cliente, o consultor, a data, né? Observe que na data ele já mostra ali para gente um calendáriozinho dizendo que aquela data ali ele é do tipo data, o município, a ordem de serviço. E lembram o que eu falei na nossa última aula lá no vídeo? Que eu falei que a ordem de serviço, apesar de ser ali só o identificador de uma determinada ordem, ele tenta fazer aqui uma operação de soma. Ó. A gente vai ver isso daqui a pouco e se isso começar a nos incomodar, a gente pode mudar isso aqui nos nossos dados. Ele traz também a descrição do serviço e o valor. Ele já coloca aqui até uma soma, porque ele percebe que é um dado numérico no qual a gente pode trabalhar. Então, essa daqui é a visualização de relatório do Power BI. A gente pode vir aqui na esquerda, ó, na lateral esquerda, eu posso modificar a visualização de exibição do relatório para, se eu quiser visualizar os dados, eu posso clicar aqui em exibição de dados. Olha que legal, ele vai trazer as tabelas de dados aqui para a gente. Ó. E o bacana é que ele já coloca na formatação de acordo com a minha preferência, né? Então, ó, eu já tenho aqui dizendo que a minha formatação está em real, porque aquilo ali era um número, né? Se eu clicar aqui na coluna valor, vocês podem ver que o formato que aparece aqui na ferramenta de coluna, ó, é uma moeda. Então ele já coloca em real para mim e eu já consigo visualizar esse cara aqui nessa exibição de dados, tá certo, pessoal? Eu também poderia ver a exibição do modelo, que é uma outra forma de exibir que a gente vai utilizar mais para frente no nosso curso para criar ali relações entre, digamos assim, bases de dados do nosso modelo. A gente vai precisar dessa visualização daqui a pouquinho e vocês vão poder verificar como é que a gente mexe aqui nessa visualização. Mas aqui na exibição de relatório, meus amigos, é onde a mágica acontece, é onde eu posso inserir elementos para poder visualizar os meus dados. Então, uma das coisas que eu posso fazer, por exemplo, é trazer aqui ó, as famosas visualizações do Power BI, que já vem aqui pré-definidas, uma série delas, onde eu posso simplesmente clicar nessa visualização e ela vai ser trazida aqui para a minha área do relatório. Beleza? Então, quando eu clico e trago uma visualização para a área do relatório, ó, eu posso aumentar, posso diminuir o tamanho daquela visualização, mas principalmente eu posso agora visualizar os campos que eu posso modificar daquela visualização para traçar uma visualização, um gráfico. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele me pede informações do eixo Y e do eixo X. Ele é um gráfico de barras, né, horizontais. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que no eixo Y, que é o eixo vertical, o que eu quero visualizar? Eu quero visualizar os consultores. Então, eu posso arrastar aqui a minha informação de consultores para o eixo Y. E aí o que vai acontecer? Ele trouxe aqui já para mim esse dado, mas não mostrou nada. Porque o que eu quero totalizar no eixo X? O que eu quero mostrar no eixo X? Ah, eu quero mostrar os valores que foram vendidos em serviços por cada consultor. Então eu trago aqui para o eixo X. O que acontece? Ele vem aqui e traz, ó, em milhões de reais o total que foi vendido por cada consultor. Por quê? Eu tenho aqui os consultores A, F, B, C, E e D, e ele está em ordem crescente de vendas. Então aqui, ó, o consultor A vendeu mais que o consultor F, que o consultor B, que o consultor C, que o consultor E e que o consultor D. Então olha aqui, ó, fiz a minha primeira visualização e vocês podem entender agora, vocês entendem por que a gente chama esse cara de Self-Service de BI. Porque basta eu arrastar as caixinhas, arrastar agora as informações que já foram por nós trabalhadas, para que essas visualizações elas comecem a aparecer. E eu posso agora nessa visualização
continuar mexendo, continuar mudando essa visualização. Então eu poderia colocar aqui uma legenda, eu poderia trazer o consultor e também colocar aqui em legenda, ó. Ele vai colocar cada consultor com uma cor diferente, se vocês quiserem. Eu não quero, eu vou clicar no xizinho aqui para tirar essa legenda, tá certo? Eu poderia colocar aqui, caso eu queira, alguns outros múltiplos, né? Se eu quiser colocar ali múltiplos menores do que milhões, a gente consegue. Se eu quiser colocar aqui dicas de ferramentas e uma série de outras opções que a gente vai descrever melhor no decorrer do nosso curso. Eu quero que vocês percebam que aqui eu tenho a parte de dados do meu visual, mas aqui em visualizações eu também posso mudar a formatação do meu visual para mudar as informações do eixo Y, do eixo X. Então eu posso mudar a fonte aqui do meu visual, ó. Posso aumentar ou posso diminuir a fonte ali da minha legenda, estão vendo? Eu posso fazer isso também aqui para o eixo X. Eu posso tirar o título, se eu quiser, ó, do meu eixo Y. Eu posso tirar o título também do meu eixo X, se eles forem muito óbvios, e aí eu consigo ganhar mais espaço para a minha visualização, tá certo? Então eu consigo aqui também, ó, colocar, se eu quiser, linhas de grade para a minha visualização, tá certo? Aqui ele está até desabilitado, porque a gente não tem linhas de grade verticais para essa visualização, mas eu tenho uma série de outras opções que eu posso modificar. Eu poderia mudar aqui qual é a cor ali daquela barra que eu quero. Eu posso mudar o espaçamento entre elas, ó. Posso mudar aqui o espaçamento, aumentar ou diminuir o espaçamento, qual é a largura de cada uma daquelas barras, tá certo? Eu posso colocar aqui um rótulo de dados, se vocês quiserem visualizar quais são os dados exatos de cada uma daquelas colunas, ok? E eu posso, claro, aqui na aba geral, ó, até desabilitar o título da minha visualização, ou até mesmo editar aquele título, colocar falando aqui que esse cara vai ter uma fonte um pouco maior e colocar ele centralizado, por exemplo. Olha que bacana. Então eu melhorei bastante a minha visualização. A única coisa que eu tiraria aqui, ó, é nesse eixo X, está aqui, ó, soma de valor. Eu posso voltar aqui em visual e posso tirar aqui o rótulo de dados. Na verdade, o rótulo de dados eu vou deixar, e aqui nos meus eixos eu vou tirar o eixo Y. Na verdade, eu estou aqui com soma de valor, que é esse cara aqui, e tem algum elemento aqui que me permite, com certeza, tirar aquela visualização. Eu vou tirar esse soma de valor e vou colocar aqui, ó, vendas por vendedor, por consultor, né? Consultor. Ó, que bacana. E agora, o que eu quero, estão vendo aqui que está escrito soma de valor? Eu vou chegar aqui e vou tirar aqui, tá? Vendas por consultor. O subtítulo não tem, também não tem divisor, não tem efeitos. Eu só preciso encontrar agora onde que eu vou tirar esse soma, né? Esse soma, ele está vindo daqui, ó, pessoal. Ele soma de valor aqui, estão vendo? Ó? Então ele tem o consultor, e aí o que ele faz é a soma de todos os valores que foram vendidos por consultor, tá? Mas eu consigo vir aqui e basicamente alterar todas as opções dessa visualização. E detalhe, essa é uma visualização, né, pessoal? Eu poderia vir aqui e trazer outra visualização para vocês, ó, clicando do lado de fora do relatório para não modificar a visualização que a gente acabou de inserir. E posso colocar também um gráfico, vamos colocar um gráfico de pizza, né? O famoso gráfico de pizza, mostrando aqui as vendas por município. Então eu vou trazer aqui na legenda desse cara os municípios. Então tenho todos os municípios e eu quero ver os valores por município. Olha que bacana, ele traz aqui os valores por município. E eu posso também, com bastante facilidade, ó, posso tirar a legenda se for o caso. Posso vir aqui com bastante facilidade e mudar o título, ó. Colocar aqui, ó, venda, vou colocar aqui, serviços por município, e posso aumentar aquela letra para deixar melhor e colocar ele centralizado. E tá aí mais uma visualização interessante para a gente. Eu posso colocar também tabelas, ó.
Se eu quiser mostrar as tabelas, joia? Então venho aqui e se eu quiser trazer alguns dados para essa tabela, como por exemplo, quem é o cliente, quem foi o consultor que vendeu para aquele cliente, qual é a data. Olha que legal, eu estou arrastando direto para a visualização. Qual foi a data daquela venda? E olha que bacana, o Power BI já fez o que a gente chama aqui, ó, de segregação do dado, né? Ele já pegou o ano, o trimestre, o mês e o dia. Se eu não quisesse trazer todas as informações, eu poderia, por exemplo, só excluir o trimestre. Ó, não quero o trimestre. Eu quero o ano, o mês e o dia, e aí eu já tenho a informação ali naquela tabela. Eu vou trazer aqui também o município, e se eu quiser um total, eu posso trazer o valor. Olha que bacaninha. E tenho aqui a minha soma de valor. Isso é uma tabela. O legal é, olha como a seleção do nosso relatório é totalmente responsiva. Se eu selecionar essa venda aqui de serviço, ó, o que acontece? Ele transforma todas as outras visualizações. Da mesma forma que se eu vier aqui e selecionar o consultor A, o que acontece? Ele mostra aqui exatamente onde o consultor A mais atuou. Para finalizar, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma outra visualização, que é uma visualização aqui como um indicador, ó, e vou colocar aqui o total de vendas de determinado elemento. Então aqui, ó, o total de todas as vendas foi 309 milhões, ponto 32. Mas se eu clicar no consultor A, olha que bacana, ó, ele marca para mim que só o consultor A vendeu 103 milhões 02. Então eu já tenho essa informação e aí só para vocês terem uma ideia do porquê que a gente chama o Power BI de Self-Service de BI. É basicamente que depois que eu tenho os meus dados modelados, transformados, carregados, basta eu simplesmente, com muita simplicidade, trazer aqui as informações para as visualizações e agora começar a alterá-las para que os meus relatórios fiquem mais visualmente atrativos, tá certo? Então essa vai ser a brincadeira que a gente vai começar a fazer, tá bom, pessoal? E na nossa próxima aula a gente vai ver mais algumas visualizações e como é que a gente pode renderizar elas da melhor maneira possível na nossa tela, tá bom? Se vocês gostaram aí da aula, por favor, deixem um like e se inscrevam também no canal, pessoal. Na próxima aula tem mais. Um grande abraço para vocês e até lá!